Olá a todos, esta é Christine Chandler, falando ao vivo de casa mais uma vez. Eu vou atrás de você. Eu vou arruinar você. Eletricidade captura toda a energia. Nenhuma doação menor que $1. Malditos, miseráveis, criaturas sem vida. Minha mãe e meu pai estão bravos comigo. Tudo bem, arrisque-se, porque não há circunstância que você não possa lidar. Tudo por dinheiro. $100 e eu me levanto. E que tal isso? Eu fico brava. Este vídeo conterá discussões vagas sobre abuso sexual, doença mental e outros tópicos potencialmente sensíveis. É aconselhável discrição ao assistir. Você pode ir ao meu Patreon para uma versão sem anúncios e sem cortes deste vídeo, que entra em mais detalhes sobre os elementos particularmente perturbadores e não seguros para o trabalho desta história. Christian é um nome que eu já ouvi ser mencionado na internet, mas por algum motivo eu nunca realmente pesquisei sobre isso até agora, e eu não acho que nada poderia ter-me preparado para o que eu aprendi nos últimos dias. Chamar essa história de montanha-russa seria um eufemismo. Provavelmente é o buraco de coelho mais complexo e bizarro que eu já desci. Espero que este vídeo sirva como uma linha do tempo abrangente, mas concisa dos eventos, mas este vídeo teria horas de duração se eu cobrisse tudo, já que Chris foi referido como a pessoa mais documentada na internet. Incluí os principais detalhes e elaborei em certas áreas, mas se você quiser saber mais, vá para sonyshu.com, que é um site inteiro dedicado à história de vida de Chris. Apenas para esclarecer, Chris é uma mulher transgênero, e eventos relevantes para a história ocorreram tanto antes quanto depois dela se assumir. Usarei os pronomes ela e dela ao longo do texto, mas só queria deixar claro que até certo ponto ela vivia como um homem biológico. Esse detalhe é relevante para a história em alguns pontos, e é útil saber disso porque diferentes fontes usaram diferentes pronomes para descrevê-la. Seu nome de nascimento era Christopher Weston Chandler, e ela passou a se chamar Christian depois que um condutor de shopping a ouviu errado, o que ela acreditou ser um sinal de Deus. Às vezes, ela adicionava outros nomes como nomes do meio, como Ricardo, que aparentemente é seu apelido em espanhol. Depois que ela se revelou, mudou seu nome para Christine e é comumente conhecida pelo nome de gênero neutro Chris. Para simplificar, esse é o nome que usaremos ao longo de todo o texto. Chris nasceu no dia 24 de fevereiro de 1982 em Charlottesville, Virgínia. Ela era a segunda filha de Barbara Chandler. O primeiro, Joseph, tinha cerca de 18 anos na época. Ele alegou ter sido mental e fisicamente abusado por Barbara e seu padrasto, e parece que Chris também foi abusado por ela, embora não na mesma medida. Especula-se que Barbara tenha algum tipo de transtorno de personalidade narcisista e ela supostamente usava violência e ameaças de suicídio para manipular Chris e o pai de Chris, Bob. Não se sabe muito com certeza sobre os primeiros anos de Chris, embora ela tenha começado a mostrar sinais de autismo, como atraso na aquisição de linguagem. Ela não falou nada entre as idades de 1 e 7 anos e teve que passar por terapia de fala. Ela relembrou memórias e fez afirmações sobre sua vida precoce, embora, como você logo aprenderá, ela dificilmente é a fonte mais confiável. Ela afirma que sua primeira palavra foi macaco com apenas 6 semanas de idade, o que obviamente não é verdade, e me pergunto se ela inventou isso para compensar sua fala atrasada. Ela afirma que foi abusada por uma babá todos os dias por anos, e que foi trancada em uma sala de brinquedos desde cedo depois de apagar todas as luzes. Outro evento traumático ocorreu quando sua amiga de brincadeiras, Sarah Nicole Hammer, a convenceu de que o fantasma amigável Casper morava debaixo de sua casa. Chris entrou para olhar e Sarah a trancou.
Esse foi um momento crucial em mais de um sentido. Talvez tenha sido a primeira vez que Chris foi enganada, e a incapacidade de distinguir entre realidade e ficção foi algo que ela carregou consigo até a idade adulta. Ela não parecia guardar nenhuma animosidade em relação a Sarah, e apesar do fato de que parece que elas tiveram quase nenhum contato desde que eram crianças pequenas, Chris ainda falava dela como adulta, como se fosse sua melhor e mais próxima amiga. Durante a 4ª série, os pais de Chris a tiraram da escola depois que ela afirmou que havia sido contida à força e feita para sentar no colo do diretor. Durante os procedimentos judiciais, Chris foi educada em casa até que eles se mudaram, e ela começou em uma escola diferente na 6ª série. Este período de educação domiciliar pode ter prejudicado ainda mais o já atrasado desenvolvimento social de Chris. No ensino médio, ela tinha algumas amigas, e como Sarah, Chris parece se fixar e exagerar na proximidade delas nos anos seguintes. Foi durante esse tempo que ela criou o notório personagem Sonny Chu para um projeto escolar que surgiu depois que lhe disseram que ela não podia usar personagens protegidos por direitos autorais, então ela decidiu fundir 2 personagens protegidos por direitos autorais, Sonic the Hedgehog e Pikachu Sonichu. Mais tarde, ela passaria a desenhar quadrinhos com o Sonichu, pelo qual ficou conhecida na internet. Os sinais do comportamento dela sendo incentivado pelos pais realmente começaram a aparecer e ela saiu chorando durante sua formatura do ensino médio quando não ganhou o prêmio de arte. Ela sentiu que merecia porque tinha trabalhado mais do que qualquer outra pessoa, apesar de seu autismo. Fica claro que seus pais nunca a prepararam para o mundo real ou a ensinaram sobre limites e normas sociais, e como resultado, ela nunca amadureceu no mesmo ritmo que seus colegas. Ela entrou na idade adulta incapaz de se encaixar na sociedade e despreparada para encontrar emprego ou cuidar de si mesma, às vezes nem mesmo reconhecendo quando precisava usar o banheiro, o que resultou em vários acidentes ao longo dos anos. Após o ensino médio, Chris se matriculou em um curso universitário de desenho e projeto, assistido por computador. Ela não fez muitos, se é que fez algum, amigos na faculdade e começou a passar mais do seu tempo livre criando quadrinhos do Sonichu. Eles começaram bastante comuns, mas se tornaram cada vez mais pessoais para Chris. Eventualmente, ela estava claramente usando os quadrinhos como um mecanismo de enfrentamento, inserindo-se neles e personagens baseados em outras pessoas reais. Algumas das tramas foram inspiradas por eventos reais, mas ela reescreveu o que realmente aconteceu para refletir como ela queria que a interação ocorresse ou para fazer outras pessoas parecerem os vilões. Em fevereiro de 2003, Chris foi expulsa de uma aula da faculdade após uma disputa com ela. Ela alega que isso foi por causa de seu autismo, que estava quase se tornando uma muleta para desculpar seu comportamento inadequado. Um método aprendido com seus pais que basicamente a ensinaram a usar o autismo como um passe para conseguir o que queria. Na realidade, pode ter tido algo a ver com ela atacar verbalmente colegas de classe e fazer comentários racistas. Depois que ela foi expulsa da aula, ela chorou, mas não havia ninguém para confortá-la. Chris decidiu que era hora de encontrar uma namorada, ou, como ela chamava, uma querida, e assim começou a busca pelo amor. Não foi particularmente bem, e todas as garotas com quem ela falou já tinham um namorado, levando-a a acreditar que apenas uma porcentagem muito pequena de mulheres estavam sem namorado, como ela chamava. Isso é conhecido como o fator infinitamente alto de namorados. A primeira vez que Chris tomou conhecimento disso pode ter sido quando ela descobriu que sua amiga de infância, Sarah, tinha um namorado depois de se apaixonar por ela. Essa realização foi quase fóbica para ela e a impediu de encontrar a coragem para se aproximar de mulheres, muito menos iniciar uma conversa. Isso também fez com que ela começasse a odiar realmente os homens, porque eles estavam levando todas as mulheres que se encaixavam em seus critérios rigorosos. Os critérios incluíam que elas deveriam ter entre 18 e a idade que Chris tinha na época. Isso continuou por alguns anos. Elas deveriam estar sem namorado, ter um corpo de médio a magro, serem brancas, empregadas em um trabalho relativamente bem remunerado e não serem autistas. Como ela sofria de um medo quase paralisante de abordar mulheres, ela inventou algumas maneiras interessantes de tentar atrair alguém. Ela ficava sentada em um lugar público por horas, às vezes andando de um lado para o outro, segurando uma placa que dizia que estava procurando uma companheira. Como era de se esperar, as mulheres não estavam exatamente se jogando aos seus pés, e ela acabou se metendo em problemas por vadiagem e solicitação.
Seus métodos incomuns e comportamento ameaçador foram condenados pelo reitor da faculdade, que a expulsou por 1 ano. Ela retornou e obteve um diploma de associada em 2006, mas as coisas só pioraram ainda mais a partir daí. O diploma de Chris acabou sendo uma grande perda de tempo, considerando que ela nunca o usou para conseguir um emprego, e ela começou a receber assistência social logo após deixar a faculdade. Após a faculdade, sua vida consistia apenas em desenhar Sonichu, jogar videogames e focar em sua busca amorosa. Ela criou alguns medalhões Sonichu, um dos quais do personagem Sonichu, e raramente era vista sem ele ao redor do pescoço. Como já mencionei, Chris não estava exatamente preparada para a vida adulta, em parte devido ao seu autismo, mas também devido ao fato de seus pais a incentivarem. Ela sempre foi bastante infantil e, ao longo dos anos, gastou milhares de dólares em brinquedos para crianças. Ela gostava de My Little Pony e, anos depois, começou a frequentar a BronyCon. Ela também tinha algumas opiniões bastante controversas. Ela era religiosa como os pais dela e também era muito homofóbica, embora aparentemente não como resultado da religião, pois só percebeu que a Bíblia condena a homossexualidade depois de ver um episódio de Family Guy. Pessoas da orientação errada estão usando a marca de bunda. Com o que eu quero dizer, particularmente os homossexuais. Por algum motivo, Chris tinha uma obsessão relacionada à síndrome de Asperger. Ela não parecia realmente entender o que é, mas afirmou repetidamente que não é nada parecido com autismo, e ela acha que pessoas com Asperger estão roubando os holofotes das pessoas com autismo. Embora Chris não pareça necessariamente racista por natureza, ela é claramente ignorante em questões raciais e fez comentários insensíveis no passado, além de estereotipar personagens em suas histórias em quadrinhos, e ela também fez blackface em um determinado momento. Mas há uma clara distinção na maneira como ela vê pessoas gays e pessoas de outras raças. Ela deixou claro que seu amor precisa ser branco, mas isso parece mais relacionado a um sonho que ela teve profetizando uma filha chamada Crystal que era branca, então faz sentido que a mãe também seja branca. Chris tinha muitas crenças delirantes. Uma delas era que ele tinha mais de 1 bilhão de fãs e que Sonichu era mais popular que Harry Potter e o Senhor dos Anéis. A maior parte do tempo de Chris era passado dentro de casa, embora ela visitasse uma loja local de jogos e cartas, onde conheceu Megan Schroeder em 2005. Chris quase instantaneamente se apaixonou por ela, mas ela não estava interessada em ser mais do que amiga, pois alegou ter passado recentemente por um término de relacionamento ruim. Os dois se tornaram amigos próximos, mas Chris constantemente ultrapassava limites e basicamente assediava Megan, acreditando que ela eventualmente mudaria de ideia. E-mails entre os dois surgiram onde Megan repetidamente diz a Chris que ela não está procurando um namorado e só quer ser amiga dele. Inicialmente, ela recusa muito educadamente e eventualmente tem que ser mais direta com ele, mas ainda assim lida com a situação melhor do que a maioria faria. Ela menciona que Chris continua se aproximando demais e a tocando, e descreve suas investidas como assédio sexual. A maioria dos e-mails de Chris estão faltando, mas está claro que ela não está aceitando um não como resposta, e não tem consideração pelos sentimentos de Megan sobre a situação. Em 2007, Chris entrou em uma competição, esperando ganhar o prêmio que incluía uma viagem para 2 pessoas para Seattle. Ela planejava levar Megan embora, mas ela não ganhou, e descobriu que Megan não teria ido com ela de qualquer maneira. 2007 também foi o ano em que a internet descobriu Chris. Uma de suas imagens de Sonichu foi postada no 4chan e não demorou muito para que o artista fosse identificado. A partir daí, páginas foram dedicadas a ela no site Something Awful e na Enciclopédia Dramática ou Enciclopédia Dramática. Essa seria a primeira vez que Chris seria exposta a um grande número de pessoas que não iriam facilitar para ela ou fazer concessões devido à sua condição, e eles foram implacáveis. Chris não se ajudou exatamente. Ela fez upload de um vídeo no YouTube tentando convencer o Enciclopédia Dramática a retirar a página sobre ela, mas quando isso não funcionou, ela decidiu revelar muitas informações embaraçosas sobre si mesma. Compartilhar demais é um acontecimento comum ao longo disso. Os trolls vão trollar de qualquer maneira, mas Chris raramente os alimentava com iscas e muitas vezes incluía provas fotográficas ou em vídeo, até mesmo dos detalhes mais bizarros. Ela compartilhou uma imagem inapropriada que havia desenhado dela e da Megan, que foi a gota d'água nessa relação.
Em 2008, se ainda não estava, Chris realmente começou a ficar desesperada em sua busca por um amor, até postando no Yahoo Respostas em busca de conselhos sobre como conseguir uma garota sem namorado. Uma das respostas recomendou que ela se livrasse do cartaz que usava em público, ao que Chris respondeu, perguntando se o comentarista seria sua namorada sem namorado. A busca de amor de Chris teve uma reviravolta temporária e inesperada quando ela encontrou um amor chamado Blanca. Só que acabou que ela nem era uma pessoa real, mas sim um bando de trolls operando sob uma conta falsa. Para simplificar, e porque Chris não acreditava que estava sendo enganada por várias pessoas, mesmo quando era flagrantemente óbvio, nos referiremos aos trolls coletivamente como Blanca. Blanca enviou várias fotos de si mesma que na verdade eram de várias mulheres diferentes, mas Chris não percebeu porque ela tem prosopagnosia, o que significa que ela tem dificuldade em reconhecer rostos. Ela afirma ter passado uma quantidade significativa de tempo olhando no espelho quando era mais jovem, apenas para poder reconhecer o próprio rosto. Blanca convenceu Chris a enviar nudes que foram publicadas online em setembro de 2008. Nos meses seguintes, várias outras fotos e vídeos dessa natureza encontraram seu caminho online. Icarus69, um dos trolls que agia como Blanca, convenceu Chris a enviar a ele o medalhão Sonichu. O que ela fez? Ele filmou a si mesmo cortando-o e colocando-o em um pote de picles, depois ateando fogo. Isso foi traumático para Chris, não só porque seu amado medalhão havia sido destruído, mas porque ela odiava picles devido à sua forma fálica. Ainda sem saber que Blanca não era uma pessoa real, Chris pareceu se desinteressar por ela e logo começou a se comunicar com um novo amor, Panda Hollow. Ela convenceu Chris a enviar nudes, que ela postou online, e em um determinado momento até conseguiu fazer com que Chris concordasse em ter relações sexuais com um cachorro para o prazer dela. Chris disse que a raça de sua escolha teria sido um collie, como a Lassie, mas até onde eu sei, ela nunca levou isso adiante. Pelo menos eu espero que ela nunca tenha levado isso adiante. E aqui é onde as coisas ficam realmente loucas entre Clyde Cash. Sabe o que me deixa irritada? Este é Clyde, uma persona online criada por um troll com uma história bastante extensa. Ele alegou que seu irmão tirou a própria vida depois que Chris reteve a publicação de Sonichu após o incidente da enciclopédia dramática. Chris ficou um pouco chateada ao ouvir isso, mas não pareceu muito abalada e mais tarde insinuou que gostava de ter influência suficiente sobre alguém a ponto de essa pessoa tirar a própria vida por causa de algo que ela fez. Bem, Sinto muito pela morte do seu irmão. Bem, isso não significa que você tem que descontar em mim pela causa da morte dele. Eu sou apenas um espectador inocente em tudo isso. Isso desencadeou uma rivalidade que duraria anos e às vezes ficava bastante complicada. Isso é o quão irritada eu estou a cada momento acordada que aquela página do Enciclopédia Dramática está no ar. Para entender o impacto das ações de Clyde e dos outros trolls, é importante reconhecer que várias pessoas passaram meses, até anos, criando inúmeras personas com histórias elaboradas que às vezes ligavam os diferentes personagens, tudo apenas para trollar Chris, e ela raramente questionava isso, não importa o quão improváveis fossem os eventos fabricados. Ela acreditava ingenuamente em tudo, mesmo quando as pessoas tentavam mostrar a ela provas de que estava sendo trollada. Ela tinha uma real dificuldade em distinguir fantasia e realidade, chegando ao ponto de acreditar que todos os personagens e mundos fictícios em livros, filmes e programas de televisão realmente existem em uma dimensão diferente. Ela afirmou que, até o final de 2018, nossa dimensão deveria se fundir com a outra dimensão, resultando em personagens fictícios existindo fisicamente neste mundo. Ela também acredita que CWCville, o cenário que ela criou para Sonichu, é um lugar real e parece usá-lo como mecanismo de enfrentamento. De qualquer forma, o ponto é, Chris era muito ingênua e crédula, e seu autismo provavelmente era a principal causa disso, tornando-a um alvo fácil. Clyde e Panda Halo inventaram uma história maluca que começou com Clyde Panda e ela engravidando de seu filho e terminou com Panda desaparecendo e Chris assumindo que ela morreu nos incêndios florestais de Black Saturday em 2009. Esta batalha está longe. Esta guerra está longe de terminar, Sr. Clyde.
Neste ponto, vários trolls diferentes estavam se passando por fãs, amores e até inimigos, e Chris estava totalmente imersa neste mundo fictício onde nem todos eram legais, mas tudo girava em torno dela. A próxima queridinha seria Julie, que, como o resto, tinha uma história bastante louca. Em fevereiro de 2009, Julie pediu a Chris para visitá-la em Ohio, mas Chris disse que não queria viajar uma distância tão longa sozinha antes de mudar de ideia, mas dizendo que levaria sua mãe Bárbara com ela. Alguns dias depois, o irmão de Julie, Max, disse a Chris que ele e Clyde Cash haviam sequestrado Julie e que Chris tinha 5 dias para resgatá-la. Bárbara já havia alertado Chris contra o encontro com Julie, porque ela pensava que era um policial se passando por uma menina menor de idade, então Chris saiu às 5:30 da manhã, levando apenas $50. Sem contar a nenhum dos pais, apenas deixando um bilhete. Quando encontraram o bilhete, eles chamaram a polícia e registraram um boletim de pessoa desaparecida, preocupados que ela pudesse ser morta, pois nunca havia viajado tão longe da cidade antes. Não está claro se a polícia realmente procurou por ela ou não. Em um determinado momento, Chris acidentalmente se trancou fora do carro, então os trabalhadores próximos tiveram que chamar uma empresa de reboque para ajudá-la a entrar novamente. Quando ela chegou ao endereço que Max havia dado a ela, não havia sinal dele, de Clyde ou de Julie, apenas uma senhora idosa que nunca tinha ouvido falar de nenhum deles, deixando Chris sem escolha a não ser voltar para casa de mãos vazias. Surpreendentemente, Chris realmente gostou da experiência, embora seus pais não estivessem tão entusiasmados e ameaçaram expulsá-lo se ele voltasse a viajar novamente. Dentro de uma semana deste evento desastroso, a verdade sobre Julie seria revelada em um bate-papo murmurado, que foi tão longe que até mesmo para Clyde foi demais. Começou com Max provocando Chris, ameaçando não apenas vender sua conta do PlayStation no eBay, mas também dar o lucro para o 4chan e a Enciclopédia Dramática. Depois de insultá-la durante todo o tempo e dizer que ela tem que escolher entre suas contas e Julie, Max eventualmente ordena que ela corte seu medalhão em pedaços e literalmente o coloque onde o sol não brilha, e ela fez isso. Quando Chris finalmente tem permissão para falar com Julie, é revelado que nem ela, nem Max existem e que ambos são personagens criados por um usuário chamado Blue Spike. Essa não foi a primeira vez que Chris foi enganada, mas desta vez foi muito pior, pois Blue Spike era na verdade um menino de 13 anos. Aparentemente sem saber que estava sendo enganada, Chris literalmente enviou nudes e vídeos inapropriados para uma criança. Isso é tudo tão errado em tantos níveis. Ao longo disso, há muito que você poderia criticar Chris, mas o que Blue Spike fez é simplesmente tão sádico. Mesmo com 13 anos, você deveria saber onde traçar a linha muito antes de convencer uma pessoa severamente autista a colocar coisas lá. Aparentemente, não foi preciso muito para enganar Chris, e Blue Spike usou sua voz normal ao interagir com ela, que a maioria provavelmente seria capaz de identificar como a de um menino jovem, mas Chris afirma não ter notado. Blue Spike pareceu insinuar que é improvável que Chris não tenha percebido, mas considerando que ela tem dificuldade em distinguir rostos, é possível que isso também se estenda às vozes, mas não tenho certeza. Embora Chris inicialmente não tenha parecido falsa sobre todo o incidente, ela disse mais tarde que foi uma das coisas mais traumáticas que já aconteceram com ela. Outros trolls estavam presentes no chat e a maioria ficou enojada com o quão longe Blue Spike foi. Até Clyde foi realista por uma vez e não demonstrou exatamente simpatia por Chris, mas basicamente disse a ela para se recompor. Anos depois, Blue Spike expressou arrependimento pelo que fez e reconheceu que não foi engraçado. Apenas algumas semanas depois, Chris foi trollada novamente quando marcou um encontro com Emily, uma estudante de jornalismo. Chris a deixou esperando na primeira vez, pois estava estressada por causa dos pais discutindo se Emily era real ou outra troll. Spoiler, ela era outra troll. Eles reorganizaram e Chris decidiu trazer seu pai de 81 anos com ela. O encontro não terminou exatamente bem, depois que um homem vestido de Pickles apareceu para provocar Chris. Homem no traje de Pickles era uma persona criada por um dos trolls por trás de Blanca, e era um nome usado por vários trolls diferentes. Chris disse depois que estava orgulhosa por não ter se sujado quando o homem no traje de Pickles apareceu. Em junho de 2009, um canal do YouTube foi criado por alguém que afirmava ser o verdadeiro Chris Chan, completo com o medalhão Sonny Shu, embora feito de papel. Ele acabou sendo referido como Chris Líquido, enquanto o verdadeiro Chris era o Chris Sólido.
Líquido alegou que as contas originais de Chris haviam sido hackeadas e agora um impostor estava administrando-as. Ele fez upload de paródias dos vídeos anteriores de Chris e, eventualmente, na mente de Chris, onde ficção e realidade se fundem em uma só, Líquido era melhor em ser Chris do que a própria Chris. Concursos foram realizados para determinar o verdadeiro Chris e Líquido ganhou. Na mensagem de despedida de Líquido, ele disse que era casado e empregado pela Nintendo e Microsoft e mencionou Ian Brandon Anderson, quem ele alegou ter assumido as contas de Chris. Parece que houve um tempo em que Chris Solid realmente questionou um pouco se ela era a verdadeira Chris e teve que usar a lógica pela primeira vez para se convencer de que era. Você realmente não pode inventar essas coisas. Em novembro de 2010, após mais um desastre romântico, ela deletou todos os seus vídeos e anunciou que não iria mais fazer uploads ou interagir com ninguém online. Alguns meses depois, no entanto, ela retornou e, embora não tenha se assumido como transgênero até 2014, a partir desse ponto ela começou a se vestir de maneira mais feminina e se referia a si mesma como uma Tom Girl. Este foi um momento crucial para ela, não apenas porque era o início de um modo de vida totalmente novo, mas sinalizava o início de uma reviravolta em relação às suas visões homofóbicas. Bárbara, no entanto, não aprovou e disse a ela para parar de usar vestidos e maquiagem e até mesmo cortou seu cabelo à força em um determinado momento. No mês seguinte ao retorno de Chris à internet, seu pai Bob morreu de insuficiência cardíaca, o que a levou a uma profunda depressão. Ela não parecia tão capaz de se recuperar das provocações após este evento, deixando muitos se perguntando se era hora de deixá-la em paz, mas nem todos foram tão considerados. Em outubro, Chris e Barbara foram presos e acusados de invasão de propriedade, agressão e falha em parar em um acidente causando mais de 1.000 em danos. Em 2012, Chris finalmente perdeu sua virgindade, mas não graças à busca pelo amor que, por todas as contas, foi um desastre. Ela acreditava que estava enfrentando tempo de prisão devido aos seus confrontos com a lei e contratou uma mulher para ajudá-la a riscar isso da sua lista de desejos. O resto do ano, e a maior parte de 2013, foi relativamente tranquilo, com Chris frequentemente desabafando no Facebook e Twitter, procurando alguém para culpar pela situação em que se encontrava. Em janeiro de 2014, a casa de Chris pegou fogo, causado por um cabo de extensão desgastado que ia do banheiro até uma cafeteira no corredor. O posicionamento incomum e inseguro foi resultado dos hábitos de acumulação de Bárbara, que resultaram em áreas da casa sendo bloqueadas. Chris e Bárbara ficaram bem, mas infelizmente um de seus gatos morreu no incêndio. Depois disso, sua situação financeira piorou, em parte como resultado de muitas decisões ruins, como Chris gastando uma quantidade considerável de dinheiro em brinquedos infantis. Eles imploraram aos fãs por dinheiro ou pediram que comprassem vários itens no eBay, incluindo fotos autografadas de Chris e a coleção de selos de Bob. Por favor, poderia comprar a mercadoria de Kristen Chandler para nos ajudar a pagar a hipoteca? Em agosto, Chris começou a se identificar como lésbica, insistindo que você pode ser uma lésbica masculina. Não foi até dezembro que ela anunciou que era transgênero? Naquele mês, ela agrediu um funcionário da GameStop e depois causou uma confusão no Walmart, resultando em uma noite na prisão, uma multa de $541 e uma sentença suspensa de 6 meses. O anúncio de ser transgênero daria origem a alguns eventos desconcertantes e perturbadores. Chris passou meses ouvindo vídeos de hipnose de frequência subliminar que ela acreditava que lhe dariam o resultado da cirurgia de redesignação de gênero sem a cirurgia e eventualmente decidiu fazer uma incisão na área da virilha na tentativa de libertar a voz que acreditava estar crescendo dentro dela. Ao longo dos próximos anos, as visões de Chris sobre certas coisas progrediram e ela pediu desculpas por seu passado homofóbico. Barb foi processada por acumular $20 mil em dívidas, provocando o que é conhecido como a crise financeira, onde ela e Chris ficaram ainda mais desesperados em seus pedidos de dinheiro. Eu disse que não aceitaria doações abaixo de $1. Nenhuma doação menor que $1. Nós precisamos do dinheiro. Chris havia criado uma página no Etsy como uma fonte extra de renda, mas ela foi banida depois de não cumprir os pedidos. Vou contar pra mamãe. Nós precisamos do dinheiro. E pra que precisamos dele? Para a comida.
Então eu disse, mas vá me encontrar, me ajude a alcançar 400... Para pagar tudo o que eu preciso. Em 2016, ela fez uma postagem no Facebook defendendo um relacionamento entre uma mulher e seu filho. Em um momento, ela admitiu abertamente que sonhava em ter com sua mãe, o que era assustador o suficiente na época, mas ainda mais considerando os recentes desenvolvimentos nesta história. Em um ponto, eles supostamente compartilharam uma cama juntos e parece que, em geral, eles tinham o que a maioria das pessoas classificaria como um relacionamento inadequado. Chris continuou a compartilhar demais e a desabafar nas redes sociais, até fazendo ameaças de morte contra Donald Trump e Mike Pence. Durante esse tempo, Chris foi enganada por mais trolls, acreditando em um ponto que estava em um relacionamento com Vanessa Hudgens, e eventualmente começou a interagir com outro troll, o cara da ideia, logo se tornando os caras da ideia quando outro troll entrou na jogada. Eles manipularam Chris e a enganaram fazendo roleplay como seus amigos imaginários e convencendo-a de que tinham conhecimento interno sobre CW Civil. Eles a lavaram cerebralmente para acreditar em várias coisas sobre si mesma, como que ela era meio Sonny Chu, e assim era seu pai e Ted Bundy, o que naturalmente alimentou suas delusões pré-existentes. Devido à natureza quase inacreditavelmente sugestionável de Chris, até mesmo se teorizou que seu transgenerismo foi apenas resultado da lavagem cerebral dos trolls, implantando e reforçando a ideia em sua mente ao longo do tempo. No entanto, ninguém além de Chris saberia se isso era verdade ou não. Um grupo de pessoas tentou intervir e parar os esforços do cara da ideia para levar Chris ainda mais à loucura, e ela eventualmente se distanciou, mas alguns dos danos psicológicos que ela sofreu provavelmente são irreversíveis. Chris nunca parou de acreditar em CW Civil e outras dimensões, e quando a pandemia começou em 2020, ela acreditou que era um sinal da fusão dimensional que ela originalmente previu em 2018. No entanto, o lockdown resultou no cancelamento da BabsCon, uma convenção de My Little Pony, o que levou Chris a literalmente viver como Sonny Chu por quase um ano e... Então, ela realmente fingiu seriamente na vida real ser um personagem fictício, como mecanismo de enfrentamento. Ela abandonou o roleplay em fevereiro de 2021, o que mais ou menos nos traz à situação atual. Há apenas alguns dias, no momento em que escrevo as notas para este vídeo, Chris, agora com 39 anos, foi presa sob alegações de que teve relações sexuais com sua mãe de 80 anos, que tem demência. Pouco antes, uma conversa entre Chris e um indivíduo desconhecido foi gravada, na qual ela descreveu casualmente ter tido relações sexuais com sua mãe em mais de uma ocasião, dizendo que estava parcialmente confusa em um momento, mas depois se acostumou e, no geral, gosta do relacionamento com Chris. Chris afirma que Barbara iniciou esse contato entre elas e parece acreditar que está fazendo isso para o seu benefício. Mesmo que Barbara estivesse em qualquer posição para consentir, o que ela não está devido à sua idade e estado mental, e o fato de que é sugerido que ela não estava totalmente consciente às vezes, ainda me deixaria doente pensar que Chris finalmente encontrou seu amor e era sua mãe o tempo todo. Depois de cair nesse buraco de coelho, fico me perguntando se algo disso poderia ter sido diferente. É inegável que os trolls contribuíram para um estado mental deteriorado, mas até onde o comportamento de Chris teria ido se ela nunca tivesse sido exposta às profundezas obscuras da internet? Embora, no final das contas, como indivíduos, tenhamos que ser responsáveis por nossas próprias ações e Chris precisa enfrentar as consequências do que fez, as pessoas que a atormentaram, provocaram e até abusaram dela online também têm sangue nas mãos. Não estou dizendo isso por um segundo para desculpar qualquer coisa que ela supostamente fez. É imperdoável se for verdade. Mas estamos falando de uma pessoa severamente autista que em muitas ocasiões demonstrou ser extremamente imatura, não sabe distinguir o certo do errado e que é muito facilmente manipulada e doutrinada, não só por pessoas em sua vida, mas também por estranhos na internet. Desde o momento em que Chris era velha o suficiente para mostrar tal comportamento, ela foi incentivada e, de certa forma, até instigada por sua família. Ela nunca realmente teve uma chance. Embora eu não concorde com muitas de suas visões ou ações anteriores, eu realmente me senti mal por ela antes disso. Não consigo imaginar o quão terrível seria ter autismo e outras condições psicológicas para repetidamente confiar nas pessoas e elas apenas te manipulam e tentam te enlouquecer. Se Chris fez o que ela é acusada e o que ela admitiu, o que ainda é um grande se, pois eu poderia muito bem acreditar que isso é tudo uma fantasia que só existe na cabeça de Chris, isso não era totalmente imprevisível.
O relacionamento entre Chris e Barbara era claramente insalubre e inadequado por um longo tempo. Então, o que vem a seguir para Chris? Honestamente, não parece bom. Se ela for condenada, mesmo que nenhuma outra acusação seja adicionada, como estupro, ela enfrenta até 10 anos de prisão. Quando ela sair, ou na situação atual se ela nunca for para a prisão, ela pode muito bem não ter onde morar. Pois é provável que Barbara vá para um asilo pago pela venda da casa. É improvável que qualquer família a acolha e ela não tenha amigos para ajudá-la também. Sua melhor esperança é algum tipo de instituição de vida assistida, pois é praticamente impossível que ela consiga se sustentar vivendo de forma independente. Houve alguns momentos em que parecia que Chris poderia mudar, mas se ela for culpada das recentes acusações, isso seria uma lei de todos os tempos, e na idade em que ela está agora, não vejo como ela poderia desaprender um comportamento tão prejudicial e enraizado. Vamos ter que esperar para ver onde os processos legais a levam, pois por enquanto ela está atualmente na prisão, aguardando sua próxima audiência no dia 16 de setembro, e não está claro como ela pretende se declarar. Eu gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários. Você acompanhou a história de Chris Chan e tem algo mais a acrescentar, se sim? Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus patrocinadores cujos nomes estão na tela agora. Eu realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e nos vemos na próxima quinta-feira em um novo vídeo.